Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta na nossa live das quartas-feiras. Hoje nós vamos ter a honra de conversar com o Dr. Gerardo Campana, que tem trazido, para mim ele é uma referência, né, em espiritualidade, em saúde e espiritualidade aqui no estado. E eu estou muito feliz que ele aceitou o meu convite para a gente conversar, bater um papo. Vamos ver se ele chega aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho, né? Espiritualidade e saúde emocional e psicologia é o tema central aqui do perfil, né? Nós tratamos não só de psicologia, mas tratamos também da espiritualidade, não só pela minha característica, né, do envolvimento com a teologia, mas como um todo, pelo meu interesse, pela minha experiência. Deixa eu convidar o professor que ele chegou. Para mim não tem como, né, de distanciar as duas instâncias, né? Deixa eu aguardar o professor. Boa noite, professor. Oi, Micael, tudo bom? Tudo bom? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus, né? Tá boa. Pronto para conversarmos. Vamos, eu estava falando aqui, que honra ter o senhor aqui para conversar. Essas lives ficam salvas, né? E que aí quem não puder estar ouvindo agora vai poder ouvir depois, porque eu estava falando que eu aprendi muito. Quando eu participava da Liga de Saúde e Espiritualidade na Uncisal, eu aprendi muito nas palestras, nos encontros, muitas coisas que a gente via, né? E às vezes até palestras na sua própria clínica. E eu aprendi muito com o senhor. Então é uma honra tê-lo aqui conversando essa noite comigo. A honra é minha, eu é que agradeço a confiança, é um prazer estar aqui, né? A gente poder trocar ideias a respeito de um tema tão importante quanto esse, né? Espiritualidade e o sentido para a vida. E vamos deixar o senhor de lado, né? E gosto muito do meu nome, Gerardo, né? Não é senhor, é Gerardo. Vamos começar por aí, tá certo? Tá tudo certo, professor. É, é, vamos começar assim. Eu queria que o senhor se apresentasse, porque algumas pessoas podem não lhe conhecer. E daí depois a gente começa no tema propriamente dito. Tudo bem? Ok. Bom, meu nome é Gerardo Campana, eu sou médico, psiquiatra, psicoterapeuta. A abordagem que eu atuo é a da psicologia transpessoal, mas minha formação inicial foi na psicanálise, né? Passei e atuo também com a hipnose ericksoniana e hipnoterapia, né? Passei por algumas outras formações, mas atuo basicamente dentro da psicologia transpessoal. Coordeno o curso de especialização em psicologia e psicoterapia transpessoal aqui em Alagoas, né? E sou diretor clínico do Núcleo de Expansão da Consciência, Lumen, Clínica Lumen, né, que fica lá na Jatiuca. Né? Bom, é isso daí, Micael. É isso tudo, né, professor? A gente vai falar sobre espiritualidade, a importância que isso tem para o sentido da vida, né? Eu, particularmente, estudei bastante a questão da religiosidade. A religiosidade participou da minha vida durante toda a minha trajetória, né? Eu fiz teologia, depois eu fui fazer psicologia, e na psicologia eu me deparei muito com a abordagem humanista, com a linha da logoterapia, da Gestalt, da abordagem centrada na pessoa. E eu gostei muito, eu tenho até um livro que fala sobre espiritualidade dialógica, né? E a questão experimental do existencialismo. E eu queria começar a nossa conversa hoje com um trechinho desse livro, que é uma citação, na verdade, do Leonardo Boff. Eu acredito que é uma pessoa muito, muito lúcida, assim, para a gente começar uma conversa falando sobre ele. Ele fala assim, que aparentemente, isso ele fala em 1999, aparentemente a nossa sociedade ela passa por uma crise na civilização.
E essa crise aparece sobre o fenômeno do descuido e do descaso e do abandono, numa palavra de falta de cuidado. E ele destaca que esse descuido e esse descaso é tanto pela dimensão social quanto pela dimensão espiritual. Ele fala que quem cultiva a lógica do coração e do enternecimento por tudo que existe é que realmente existe. Eu gosto dessa frase do Leonardo Boff, porque ele fala sobre duas coisas que eu acho que, apesar de ter sido uma frase dele há bastante tempo, eu acho que faz muito sentido para o momento que a gente está vivendo, né? Ele fala sobre uma crise na sociedade, mas na frente ele vai falar que pandemia é um termo pequeno para o que está acontecendo na sociedade. E, Porque não é uma questão apenas epidemiológica, não é uma questão apenas de saúde pública, é uma questão que mexe com todas as esferas, né? Com as esferas sociais, as esferas econômicas e com certeza a esfera pessoal e também a questão da própria prática religiosa como um todo. E aí ele fala que essa crise ela não se dá por causa de um fator especificamente, mas se dá pelo descuido e pelo descaso, com o cuidado de si e automaticamente com o amor e o empenho que se tem no outro. E eu acho que quando a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre o que transcende, sobre o que vai além de nós mesmos, que nos faz encontrar sentido e motivação para viver, eu acho que a gente está tratando um pouco sobre espiritualidade, né, professor? Porque a espiritualidade, ela é esse todo que me permite ter equilíbrio e cuidado, que é o contrário desse descuido comigo mesmo, e também com as pessoas que estão à minha volta, com o meu próximo. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre esse contexto que a sociedade enfrenta. Eu estava lendo uma reportagem essa semana do jornal da Globo, dizendo que a matéria falava sobre o pós-pandemia, se a gente pode chamar assim, sobre a evidência da depressão, do suicídio, e a gente já está no Setembro Amarelo, né? E como as questões emocionais começam a se desdobrar agora, né, em relação a esse contexto. hum, Porque tudo fica muito frágil, né? O ser humano em si está muito fragilizado. E eu acho que esse tema sobre espiritualidade e o sentido para a vida, ele nos remete a isso, né? Não só o contexto atual, mas as possibilidades que a gente tem mesmo nesse contexto, né? O que é que o senhor acha um pouquinho sobre isso? É verdade. A questão da espiritualidade, ela vem, inclusive, migrando muito para a área científica, né? Porque espiritualidade sempre teve muito vinculada com a questão da religião, né? E hoje está se estudando a espiritualidade sem propriamente estar vinculada com a religião, ou com alguma religião. Espiritualidade no sentido de ser inata ao ser humano, uma condição própria do ser humano. Enquanto que religião remete a uma organização, a uma instituição, e aí são inúmeras, né? Que existem sobre a face do planeta para todo tipo de gosto. Então, a espiritualidade, o interessante é que ela vem sendo muito trabalhada em diferentes aspectos. Um viés da espiritualidade, como ela vem sendo abordada, é como se fosse uma espiritualidade materialista, uma espiritualidade sem o transcendente, sem o sagrado. Ou seja, que remete apenas aos valores do ser humano, né? Valores éticos, valores morais do ser humano. Mas ela também vem sendo estudada como sendo relativa ao transcendente e a um sentido, um significado maior, né, da existência humana. Ou seja, vai além daquele primeiro aspecto, que está incluído também nesse, mas coloca o ser humano como uma consciência, né, que ela está inserida em um contexto temporário, né? E isso é muito importante, porque a gente pode dizer que espiritualidade ela está estreitamente vinculada ao cuidar e ao cuidado, né? Todas as religiões do mundo, praticamente, elas se reportam, né, como expressões também de espiritualidade, a importância do cuidado. Você veja que, por exemplo, no cristianismo, aqui no nosso lado ocidental, né,
É, quando perguntaram a Jesus quem era o próximo, né, aí ele falou a parábola do samaritano. Ali, a parábola do samaritano está vinculada ao cuidar, né? Ou seja, o próximo é qualquer pessoa que precise de mim, né? Não só precise, mas precise também de mim. Ele vinculou estreitamente ao cuidar e ao cuidado, porque a gente foi perdendo essa dimensão do cuidar ao longo do tempo, né? Principalmente quando a gente entrou na sociedade industrial, quando o objetivo maior do ser humano, né, era conseguir ganhar dinheiro para poder sobreviver. E aí o outro, ele deixou de ser um companheiro, né? Ele se tornou um concorrente, um adversário. E você não vai cuidar do concorrente, do adversário. E qualquer um pode ser o meu adversário, qualquer um pode ser o concorrente, né? Então eu tenho que estar atento, eu tenho que estar alerta, porque a qualquer momento aquele que está ao meu lado, ele pode tentar puxar o meu tapete, e aí eu não posso confiar em ninguém, né? E aí vocês vejam como é a dicotomia, né? Pegando aí por aí por onde fala o Leonardo Boff, né? Dentro ainda da nossa sociedade, que se considera cristã, ou seja, portanto, vinculada ao pensamento do Cristo, né? O Cristo fala: amai ao próximo como a si mesmo, né? O primeiro mandamento, o maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, eu preciso amar a mim para poder amar ao próximo. Se eu me amo, eu me cuido, né? Se eu me cuido, eu sou capaz também de cuidar do meu próximo. Mas da forma como a nossa sociedade ela foi se configurando, o próximo passou a ser um elemento perigoso, né? E aí, como é que eu vou amar o meu próximo se eu estou vendo nele um adversário? Se ele pode tomar o meu emprego, né? Se ele pode fazer algo para me prejudicar, para tomar o meu lugar, né? Para passar à minha frente. Então, o próximo aí, no caso, não é um companheiro de jornada, ou uma companheira de jornada, né? É alguém que eu preciso estar atento e desconfiar. Aí você veja o seguinte, para ver como essa dicotomia vem de longo tempo. Os pais, de uma forma geral, ainda hoje, não sei se é exatamente menos, mas quanto mais para trás se vai, né, mais se escutava os pais dizendo: não confie em ninguém, né? Seus pais é que são seus amigos, né? Ou seja, não confie em ninguém. Isso está diametralmente oposto ao convite que se faz dentro desse aspecto espiritual ou de espiritualidade, né? Que não é propriamente de confiar cego no outro, cegamente no outro, mas é de pautar-se pela convivência para poder conhecer o outro e saber se o outro é confiável ou não, né? Porque isso só através da convivência. Mas se eu escuto dos meus pais que o outro não é confiável, que eu não devo confiar, né? Que eu devo estar atento e de que de confiança são só os pais, né? Eu já parto do princípio que o outro, né, não merece nenhuma confiança e eu tenho que estar atento, né? Se o outro não merece confiança, é porque ele é perigoso. Aí veja aqui até que ponto chegou isso. Nos cursinhos, né? Nas escolas, alguns professores, não todos, felizmente não são todos, alguns professores dizendo para os seus alunos: você está vendo o colega aí sentado ao seu lado? Né? Atento, ele é um competidor, ele não é o seu amigo, né? Ele é um concorrente seu, você vai ter que ser melhor do que ele, senão ele vai passar e você não, né? Então, essa tensão já começa a ser incutida. E aí, o cuidado com a sociedade, principalmente a sociedade industrial, ele foi ficando perdido, né? Nós nunca fomos realmente muito bons, enquanto humanos, em relação ao cuidado, né? A gente sempre assim teve um cuidado com os mais próximos,
né? O clã, a família, a tribo, né? Mas o vizinho ou o da outra tribo, esse era um inimigo, né? Que podia invadir o meu território e tomar alguma coisa minha. A gente ainda funciona assim, infelizmente, né? Melhoramos em um bocado de coisa, porque aí eu não quero passar uma imagem pessimista, né, da humanidade. Melhoramos muito, né, porque já temos, nunca tivemos tantos organismos, tantas instituições devotadas, voltadas para auxiliar o outro a se promover como ser humano, né? Até mesmo para dar assistência ao outro. A Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira, Fraternidade Sem Fronteira, só para citar três, né, que são internacionais. Né? Essa última agora originou-se aqui no Brasil, mas está cuidando de milhares de pessoas aqui no Brasil, na África e em Madagascar. Né? E na fronteira com a Venezuela também. Então, espiritualidade, na verdade, é isso, é um convite para que o ser humano cuide de si, né, de uma forma amorosa e cuide do outro também de uma forma amorosa na medida das suas possibilidades e daquilo que ele consegue perceber, não é? Senão, estamos perdidos. É verdade. E o senhor falando dessas questões que estão quase que na nossa antropologia, né, no contexto da formação, desde a formação acadêmica, na formação do sistema educacional ou da formação familiar, né? O como que a nossa sociedade que busca essa espiritualidade, que se diz cristã, né? O quanto que a gente não percebe que na nossa prática, no nosso cotidiano, existe um descuido com com a nossa questão espiritual. E aí, quando o Leonardo Boff fala sobre esse fenômeno que está acontecendo, que é por isso que a gente está em crise, que é o descuido e o descaso das nossas dimensões, inclusive a dimensão espiritual, faz muito sentido quando o senhor contextualiza isso, né? Quando o senhor mostra que realmente alguns princípios que poderiam fazer com que o homem exercesse a sua espiritualidade, eles estão minados, principalmente pela questão mercadológica, questão capitalística. Então, né? É, Isso é, isso é algo muito importante, né? E ainda dentro dessa questão, por exemplo, quando a escola, né, ela começou a ser melhor estruturada, foi depois da Revolução Industrial, né, a educação, né? Inclusive a educação pública também. Mas o objetivo principal, ou seja, os alunos, tudo sentadinho, né, obedecendo ao professor, uma disciplina tremenda. O objetivo era fornecer operários para as fábricas, né? Fornecer trabalhadores para que aquele sistema ele continuasse. E aqui eu estou querendo dizer, eu não sou contra absolutamente sistema nenhum, né? Porque todo sistema vai falhar enquanto a mentalidade não mudar, né? Enquanto a mentalidade não mudar. Não adianta mudar de uma ideologia ou de um sistema para outro se a mentalidade do ser humano, a forma dele se ver, ver o outro e ver a vida, não modificar. A gente precisa mudar o paradigma, porque senão vamos continuar. Então, até hoje, a gente funciona em termos de escola no modelo que surgiu com a Revolução Industrial. Nós estamos formando pessoas, mão de obra, né? Trabalhadores para manter o sistema que aí está, né? Manter tudo isso. Então, esse modo de ver, esse paradigma, ele realmente ele precisa mudar, e nesse contexto, a questão da espiritualidade ela é importante, né? Ela ser vista como realmente tanto vinculada ao processo de autoconhecimento, como de valorização do ser humano, né, para a vida e para as relações, né? Aí a gente vai estar cumprindo a meta, digamos, dos grandes instrutores que a humanidade já teve, não é? Que eles nunca falaram em questão de sobrevivência, né? Mas a gente ainda funciona nesse sentido da sobrevivência,
né? Ou seja, nós estamos hoje num século tecnológico, mas o básico da gente ainda é sobreviver. E dentro do aspecto da sobrevivência entra a questão do território, né? Do território. E aí, quanto mais a gente pugna dentro desse paradigma, mais a questão da espiritualidade ela vai se atrelando a essas ideias inadequadas, primitivas, né? Em lugar de espiritualidade ser utilizada no sentido do crescimento, da promoção do ser humano, do autoconhecimento, espiritualidade mais no sentido de religião, né? Vai sendo utilizado para manter o ser humano preso, né, a uma ideia que já não é mais adequada, né, não nos serve mais e que gera muito do sofrimento e dos conflitos que nós vivemos em nossa sociedade, né? E aí cresce o grau de doença, tanto psíquica como física, e doenças sociais também, né? Vamos ver isso que está ocorrendo nesse período da pandemia, né? Mais ou menos em fevereiro, né, começou a se falar bem mais, né, apesar de já ter começado antes, bem antes de fevereiro, começou a se falar mais, e em março foi decretada a quarentena aqui no Brasil. 18 de março, por aí, mais ou menos isso, que aí a gente parou toda a atividade e ficamos em casa, né? E eu literalmente fiquei em casa, né? Quase todo mundo ficou em casa, né? Por pelo menos 3 meses. Tem gente que ainda está, né? E só vai sair quando a vacina surgir. E eu não culpo, não, né? Não estou criticando isso, ninguém não, né? Mas ficamos 3 meses em casa. E aí o que é que ocorreu, né? A gente tinha uma ilusão de uma linha do tempo, né? Amanhã vou fazer isso, tal coisa, em abril, em maio, em junho, aí março fecha tudo, vamos para dentro de casa, chega abril, passa abril, e a gente não tem ideia de quando aquilo vai acabar, quando a gente vai poder retomar, né? Então, antes a gente tinha a ilusão que sabia como é que ia ser depois, né? E a gente escamoteava a incerteza, a gente se viu cara a cara com ela, com a incerteza, né? Ou seja, aquilo que sempre foi presente ficou agora escancarado, a incerteza, tudo é incerto, né? E aí começou o medo, muito medo, né? Você, eu acho que tem ideia, né? Porque você está na área, né? Mas o número de pessoas apavoradas, com medo, né? Com medo do futuro, né? Em pânico, com fobias, né? Desenvolvendo transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, é muito grande. Depressão é muito grande, né? Por que isso começou de repente? Não. Já havia uma predisposição, né? Já havia uma base. E aí, com o impacto dessa situação, né, aquilo que estava sob certo limite, sob controle, tomou conta, veio à tona, né? E o ser humano, uma das coisas que o ser humano mais gosta, desculpem dizer assim, né, porque não seria propriamente essa expressão, mas eu a estou utilizando de propósito, o que o ser humano se esforça muito para manter e não tem consciência disso é a ilusão do controle. A ilusão de que controla alguma coisa. A gente mal controla os esfíncteres da gente, né? Vai querer controlar a vida, né? Vai querer controlar o futuro, vai querer controlar os eventos. Não tem como, né? E aí, com a percepção mais clara da incerteza, do imprevisível, do imprevisto, os medos vieram à tona, né?
E isso agora, pode ter certeza, e isso agora vai estar se tornando gradativamente até pior do que a onda do coronavírus. Né? A onda. Porque a questão do corona, ele vai naturalmente cessando, depois surge a vacina, cessa. Né? Enquanto que esses processos, não é, para eles serem resolvidos, vão requerer um investimento de tempo, né, de sentimento, de disponibilidade muito maior. Né? Muito maior. Porque quando vem à tona um medo desse tipo, ele só toma conta porque a pessoa está acreditando naquilo dali. E aí é importante, por exemplo, eu dizer o seguinte: o medo, ele não é o problema principal. O medo. Medo é emoção. Eu estou falando, porque quando a gente pensa em medo, geralmente estão juntos. A parte emocional, emoção, aquilo que se sente no corpo, o resultado da emoção, medo, e uma crença, que é o mental. Então, mental e emocional estão juntos. E isso gera um comportamento, uma reação, que pode ser de evitação. Eu vou ligar a energia aqui, né, o cabo de força, porque o computador está avisando que vai, né, vai descarregar. Então, o medo em si, ele não é o verdadeiro problema. O problema verdadeiro está na crença. Né? Por exemplo, se eu fico pensando, eu vou pegar. No racional, a pessoa pensa, eu posso pegar o corona, eu posso contrair o corona. Mas em termos de inconsciente, não é como possibilidade, é como certeza, eu vou pegar. Lá no inconsciente. E aí, isso estando no inconsciente e estando no consciente como possibilidade, o sistema, né, mente-corpo, vai atuar defensivamente. E para que o sujeito não corra riscos, emerge o medo. Né? É desencadeada a emoção medo. Porque aí, com as sensações que experimenta, ele não vai nem sair de casa, que é para não correr o risco. Ou então vai começar a limpar tudo várias vezes, porque a ideia é estar tudo contaminado. Entrou alguém em casa, né? Vai e limpa várias vezes. Se limpa várias vezes, né? Que é para não correr o risco de contrair o vírus. Contraindo o vírus, qual é o perigo? Adoecer. Adoecendo, qual é o perigo maior? Morrer. Então a pessoa está tentando fazer o quê? Evitar a morte, manter-se viva. Ou seja, ela está se defendendo. Como isso é uma defesa, lhe parece natural no começo. Mas depois não, aquilo vai sendo pesado. Né? O que parecia natural vai se transformando numa prisão. Uma prisão sem grades. Né? Então, é preciso, né, que essa pessoa precisa de ajuda, né, para poder, primeiro, ter um alívio no sofrimento que está vivenciando. Segundo, ajuda para entender a engrenagem desse mecanismo psíquico comportamental. E terceiro, ajuda também, né, para poder resolver a questão, tanto no nível da evitação, como no nível emocional, a emoção, o medo, como no nível mental, o pensamento. E, se possível, encontrar os alicerces inconscientes, ou seja, a ferida mais antiga que alicerçou a emergência desse quadro. Né? Porque senão ela pode até superar em parte, mas ela fica com uma sequela, que é o medo de voltar a sentir aquilo dali. É por aí, não é? E o senhor apresentando esse exemplo faz a gente perceber que isso está acontecendo nas demais dimensões, né? Nas dimensões sociais, com essa questão do isolamento, do Tá. distanciamento, e que não pode mais. O contato em si com o outro é ameaçador, e, de novo, aquilo que deveria ser visto como um meio, porque quando a nossa relação com o outro nos faz sair de nós mesmos, né? Faz a gente transcender, nos dá Sim. sentido na vida, porque viver em torno de si mesmo é uma vida sem sentido.
Mas aí, quando eu estou num contexto e o outro é totalmente ameaçador, por todos os exemplos que o senhor contou, isso faz que eu me volte simplesmente para mim. E aí, essa vida que eu crio em torno de mim mesma, ela me impossibilita de encontrar sentido. E possivelmente Isso. me impossibilita de encontrar a minha própria espiritualidade. Porque eu faço isso transcendendo. É verdade, né? É verdade. Se eu me volto para mim mesmo no sentido defensivo, né, eu vou ainda eu vou reforçar ainda mais, né, o propósito da sobrevivência, a defesa do meu território, que é o meu corpo, né, e evitar qualquer tipo de ameaça. E aí não tem como ser feliz, né? Não tem como, né? É, é muito importante, por exemplo, eu pelo menos considero, né, a gente poder olhar a vida e ver como ela é, né? A vida como ela é. Então, a gente olha para a vida, a gente percebe que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, né? E não tem uma força extraordinária para evitar isso. Força extraordinária que eu digo assim, Deus não evita que as coisas aconteçam, né? Se ele não evita que as coisas aconteçam, é porque o que acontece faz parte da ordem natural das coisas, ou seja, da própria natureza. E com isso eu não estou negando que ele não possa fazer algo, né? Óbvio. A vida ela é maravilhosa, né? Eu, pelo menos, acredito numa inteligência superior. Respeito quem não acredita, mas quando eu olho para a vida, eu não vejo lógica, né? Nessa história de tudo isso ter começado por acaso. Não, para mim há uma inteligência superior. Não sei como é essa inteligência, eu só sei de uma coisa, não é humana, né? Não é humana, porque se fosse humana estaria perturbada como a gente também, né? Então é algo tão superior que eu não tenho ideia, né? Nem creio que seja, por exemplo, um espírito também, né? Não sei o que é, mas eu sei, acredito nisso, que há uma inteligência suprema. E eu acredito também, né, que a força maior dessa inteligência é o amor, né, que permeia tudo. Aí alguém pode dizer, mas como é que pode haver amor com tanta gente morrendo? Bom, a gente pode não entender qual é o objetivo, a gente pode não entender qual é o esquema divino, qual é o plano divino, né? A gente pode não entender, né? Mas certamente tem algo superior, né, por trás de todo esse projeto. Isso eu acredito, né? Mas não tô, isso é o meu pensamento. Ninguém aí que está assistindo é obrigado a ouvir isso como sendo verdade, né? É a minha forma de pensar. Então, dentro desse contexto, espiritualidade representa, para mim, né, o processo de me conhecer. Ou seja, eu perceber com mais clareza meu próprio funcionamento. Porque eu só posso realmente e efetivamente mudar para melhor se eu estiver disponível e aberto para me perceber. Porque senão eu vou continuar repetindo, inclusive o que eu não gosto em mim. Né? Vai ser uma repetição. E de cada vez eu dizer, poxa vida, fiz de novo, aconteceu de novo, né? E aí vou orar, 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 e eu não mudo, né? Porque Deus, obviamente, não vai mudar o que está em mim, porque isso é trabalho meu, né? Lá no Evangelho, né, tem Jesus dizendo, pedi e obtereis, ou seja, eu tenho que pedir. E o pedir aí representa minha parcela de esforço em direção àquilo que eu desejo, né? Porque Deus está em todo lugar, gente, né? Deus está dentro da gente, está ao lado da gente, está em tudo, né? Nós estamos imersos na substância divina. E eu acho que isso também é espiritualidade, né? Então, processo de autoconhecimento. Através do processo de autoconhecimento, eu ir percebendo as instâncias psíquicas que compõem o meu ser, desde as camadas mais superficiais até as camadas mais profundas,
para com isso estabelecer uma conexão entre a camada de superfície, parte racional, ego, né, com a camada mais profunda, que é a essência, ou como a psicologia transpessoal chama, o eu superior, o eu de sabedoria, ou seja, a instância mais sábia da gente. Quando a gente consegue estabelecer essa conexão, a gente deixa de se sentir isolado, separado de Deus, do mundo, das pessoas e das coisas. Mas, por enquanto, a gente ainda vive esse isolamento dentro da gente, o ego separado das outras instâncias. Espiritualidade também é fazer esse trabalho, para que, através dessa conexão com o eu superior, eu consiga me conectar com o todo, com o cosmos, com Deus. Né? E aí, obviamente, eu vou me sentir muito mais feliz com isso. E aí eu vou sair da faixa da sobrevivência. Né? É óbvio que, com isso, a gente não vai deixar de tomar cuidado. Né? Se a gente pensar ainda em Jesus, né, que é o instrutor maior aqui do Ocidente, a gente vê que ele diz: sede mansos como as pombas e astuciosos como as serpentes. Né? Ou seja, eu devo cultivar o pacifismo, a não violência, mas está esperto, inteligente, porque a gente ainda vive numa selva, de pé, de concreto, né? Mas numa selva. Né? E o outro, realmente, que eu não conheço, ou até aquele que eu conheço, pode tentar se aproveitar de mim. Então eu tenho que estar atento, mas isso não significa eu estar desconfiado. Eu vou conhecer o outro assim como eu me conheço, através da convivência. Né? Mas para conviver, eu tenho que estar aberto para me relacionar. Né? E eu estando aberto, eu vou perceber aqueles em quem eu posso confiar e os que eu não posso. Os que eu não posso confiar, eu não preciso mandar para longe de mim. Eu posso conviver com atenção. Algumas pessoas não, é bom mandar para longe mesmo. Algumas pessoas é melhor não estar nem perto. Né? Mas a maioria não, mesmo com as dificuldades, porque a gente tem as da gente. Né? A gente não vai agradar todo mundo. Né? Vai ter gente que vai estar assistindo a live e vai dizer: poxa, o que é que esse barbudo aí tá falando? Não estou gostando do que ele está dizendo. Tudo bem, tem o direito, não tem? Né? Não tem o direito. Agora, se eu me aborreço com uma opinião dessa, aborreço muito, fico profundamente magoado, o que eu tenho que observar é a minha criança interior magoada e ferida. Né? É a minha área não desenvolvida, porque o outro tem direito de expressar, de preferência com educação, o que pensa e o que sente. Né? E, E ele professor, poder aprender. A Márcia escreveu aqui: feridas emocionais já existentes que emergiram com força total, pedindo para o indivíduo um auto-reajuste. Tem muito a ver com isso que o senhor está falando, né? Sobre investigar o que é que está por trás, né? O que é que Dessas coisas que está por estão trás? orando todo esse sistema, né? Pois Pois é. é. Pode falar. Tanto do ponto de vista individual como coletivo. Né? Então, o que é que a gente já teve uns ensaios anteriores para isso que está ocorrendo. Né? A gente teve a gripe suína, a gente teve a gripe aviária, né? A gente teve outras epidemias que não foram tão alarmantes quanto essa, ou talvez não tenha havido tanta divulgação, mas eu acredito que não tenham sido tão alarmantes quanto essa, mas foram sérias. Morreu muita gente no mundo. Né? Então, houve, nesses últimos 10 anos, algumas preparações para isso que está ocorrendo. Mas de onde vieram esses vírus? De animais. Né? A aviária de aves, suína, né? Dos suínos. Esse agora, a suspeita é que veio de morcegos, né? Uma mudança em um corona, aí, um vírus. Corona é uma família de vírus, né? Uma mutação que aí infectou o humano que comeu carne crua de morcego, né? E alastrou-se. Né? Começou, dizem, né? Lá no mercado de Wuhan, na China, e daí tomou conta do mundo inteiro. Então, os ensaios para isso já vêm ocorrendo. Por quê? A gente está se relacionando mal com o meio ambiente. O que é que a gente está fazendo? A gente está destruindo
o habitat dos animais, né? E quantos vírus desconhecidos não tem? O vírus da AIDS veio da onde? Macaco, né? Dos macacos. O ébola, né? O ebola, lá na África, que felizmente não se espalhou pelo mundo, porque esse seria muito pior do que o corona, né? De animais também. Né? Então, a relação defeituosa da gente, a relação sem espiritualidade da gente com a natureza, né, está fazendo com que a gente sofra as consequências disso. E que outros vírus vão surgir? Né? Certamente, eu penso, e o pessoal que está pesquisando pensa, não vai ficar apenas nesse, não. Né? Eu espero que pelo menos dê um intervalo bom de tempo até surgiu outro, né? Porque essa daí já fez a gente ter que mudar tanta coisa, né? E a gente ainda nem operacionalizou, nem parou direito para pensar nas mudanças que ocorreram. Do ponto de vista da gente, lá da Lumen, né? A gente ficou 3 meses fechado, a gente teve que mudar de lugar, porque senão a gente não ia conseguir pagar o aluguel, né? A gente teve que ir fazendo algumas mudanças, né, que, no final das contas, não foram para pior, terminaram sendo boas para a gente. Né? A gente teve que aprender, eu mesmo tive que aprender a utilizar essa tecnologia, fazer live. A primeira live que eu fiz na minha vida foi em abril. Né? Não sabia nem direito como abrir uma live. Né? Aí fui para o YouTube e os tutoriais ensinaram, aí fiz uma live. Né? A primeira. Pronto, a partir daí terminou ficando divertido. Ainda não sei mexer com esse negócio direito, né? Mas quando tenho dúvida, recorro, né, a quem sabe, ou vou lá no YouTube tutoriais para poder aprender. Vejo você lidando com isso com uma tranquilidade fabulosa. Né? Maravilha. Né? Muito bem. A verdade é isso mesmo, né? Eu fico pensando assim, a logoterapia, ela traz essa perspectiva de encontrar um sentido em meio ao sofrimento. Porque quando o sofrimento acontece, emerge na nossa vida e traz em nós o desespero, então já não vai encontrar sentido, porque eu estou desesperado. Verdade. Eu posso obter nesse sofrimento, nesse contexto, um sentido. E esse é o sentido que o senhor está falando, assim, de readaptação, de ressignificar algumas coisas, de rever alguns conceitos, mudar o estilo de vida ou de trabalho. Então, isso é encontrar sentido. É uma adaptação, uma ressignificação. Só que isso só é possível, isso é possível quando a gente tem a nossa vida ampla em relação a isso. Quando nós estamos presos, né, ao controle, não, mas eu trabalho aqui. Ah, não, mas o meu endereço é esse. Ah, não, mas a minha maneira de atuar é essa. Ah, não, mas quando a gente começa a se prender às coisas que a gente acha que possui, a gente começa a sofrer. Porque eu fico pensando assim, quando a gente começa a atribuir o sentido da nossa vida a uma questão econômica, a uma questão da nossa saúde física ou emocional, ou ao sofrimento ou à morte, quando a gente começa, o apego à vida ou às coisas, isso é muito efêmero, isso a gente não consegue possuir. Mas quando a gente consegue sair de nós mesmos e transcender, encontrar sentido, porque a espiritualidade, como você falou, por esse caminho científico que ela está percorrendo, ela está muito ligada à espiritualidade, o ser humano no mundo. Só que eu gosto de ver a espiritualidade não só o eu no mundo, mas o eu para além do mundo. Que eu acho que é exatamente essa dimensão de olhar para fora, de olhar não só para mim, mas para as pessoas, para as relações, para a ecologia e para fora de tudo isso, para além do mundo, é que me dá segurança, e talvez não seja essa palavra segurança, mas que me dê possibilidade para que eu possa percorrer mesmo quando o caminho não estiver fácil. É isso, essa espiritualidade que me alimenta, que me dá sentido para viver, para que mesmo eu passando por uma situação adversa, eu esteja segura emocionalmente, eu esteja protegida, eu esteja em equilíbrio, né, com a minha instância. Por quê? Porque existe algo que segura tudo isso. E que tem que ser para além desse livro. É isso aí. Viktor Frankl ele já dizia, né, que encontrar
significado, sentido para a vida é encontrar algo maior que rege a própria vida, né? E ele conectava isso muito com a ideia de Deus, né? A ideia de Deus, né? Ou seja, ele foi assim um dos primeiros, né, a trazer a questão da espiritualidade para a psicologia, né? A transpessoal talvez seja a abordagem que coloca a espiritualidade como fator integrante, estudando-a, né? Tanto no contexto do indivíduo, enquanto indivíduo, como ser espiritual também, como também ele incluído na sociedade para além da sociedade, né? A transpessoal ela tem esse objetivo também, né? Porque se a gente vê, por exemplo, a vida como sendo restrita apenas ao que a gente consegue observar, tocar, né? É muito pequeno, né? Mas quando a gente sente a vida como fazendo parte de um contexto muito maior, né? Inclusive a questão da morte, ela perde aquela característica de algo pavoroso. Ela se insere no contexto do aprendizado, porque aprendemos, inclusive, enquanto estamos morrendo, né? Aprendemos. E aí tem um sentido muito grande aquilo que os pesquisadores encontraram, por exemplo, nas experiências de quase morte, quase todos os que lembram. Um paciente meu, ele estava me contando, o ano passado, ele vivenciou uma situação em que ele foi apagando e entrando em choque. Ele não chegou a ter a experiência de quase morte. Ele disse que, em questão de segundos, a vida toda dele passou pela mente dele. Agora, ele dizia, e o interessante é que dava ênfase nos aspectos que eu aprendi e nos que eu ainda não aprendi. E naqueles que eu preciso transformar para melhor, né? Ele disse, eu não sei que carga de mecanismo é esse, né? Mas foi rapidíssimo, né? E dando essas ênfases. Tanto que quando eu despertei na UTI, eu lembrava da experiência e eu dizia para mim, agora eu sei o que eu preciso fazer na vida, né? Então, se ocorre isso, né, essa revivência da vida inteira com esse processo de autoavaliação, né, é porque ainda se está aprendendo durante o processo de morte, né? De morte. E é importante se saber disso, porque a gente ainda coloca, como seres humanos, né, a morte como sendo algo pavoroso, né? E, na verdade, a gente precisa fazer amizade com ela. Eu costumo dizer isso aos meus pacientes, né? Porque boa parte do sofrimento que se vive tem muito a ver com o medo de morrer, que é a raiz de todos os medos, né? É a raiz deles. Então, eu costumo dizer que precisa fazer amizade com a morte. E se você está maluco, eu vou fazer amizade com a morte de jeito nenhum, não quero nem saber dela, né? Eu disse, não adianta você não querer saber dela. Ela está com você, né? E aí eu costumo contar uma história que está num dos livros do Castanheda, que foi contada a ele pelo Dom Juan, que foi um xamã que o orientou numa jornada espiritual de autoconhecimento, que a morte é como se fosse um pássaro preto, né? Talvez um corvo, pousada sobre o ombro esquerdo, né? Ele está lá, né? Você deve levá-lo para onde você for. Tudo que você for fazer, ele estará com você, né? Até o dia em que ele se virar e lhe bicar, né? Mas enquanto ele não lhe bica, leve ele para passear, leve ele para se divertir, leve ele para dançar, leve ele para estudar. Ou seja, faça amizade, né? Por que é que isso é importante? Isso tem a ver com autoconhecimento e tem a ver também com espiritualidade. Isso não é no sentido, eu vou morrer mesmo, não tem jeito. Não é isso, né? Isso
É a consciência de algo que faz parte da vida e que eu preciso me conectar com essa parte também. E me conectar não significa desejar que aconteça. É somente aceitar que vai acontecer, né? É fazer as pazes com a dor na morte. Aí eu vou conseguir desfrutar bem da vida. Porque eu não vou estar mais me defendendo dela. Porque não tem como se defender. Eu só tenho que me cuidar. Eu só tenho que tomar cuidado, cuidar da alimentação, evitar excessos, exageros, né? Eu preciso me amar para estimular meu sistema autoimune, mas não só por isso, mas também por isso, né? Então eu devo fazer a minha parte. Mas além disso, não tem que fazer. Essa história de dizer, eu não quero morrer agora, é bobagem, gente, né? A gente não precisa dizer eu não quero morrer agora, a gente só precisa dizer eu estou vivendo agora. Eu estou vivo e eu amo viver. Eu gosto de viver e eu desfruto do viver, né? Não, a gente também não precisa dizer, não, eu não quero que ninguém morra da minha família, né? Não precisa dizer isso, porque não vai evitar nada. O que tiver que ocorrer, ocorre. E quando estiver ocorrendo, a única coisa que a gente vai poder fazer é orar, né? Por aquele que está indo embora. O que eu preciso fazer é desfrutar da companhia daqueles que estão comigo enquanto estiverem, né? E isso tem a ver com o autocuidado, porque aí eu tiro uma pressão enorme de cima de mim, que é de manter o povo vivo, né? Manter os outros vivos. Não dá. Eu estou querendo tomar o lugar de Deus. Eu estou achando ele incompetente e que se eu tivesse no lugar dele, eu faria muito melhor. Acabaria com essa história de doença e de morte, não é? Então eu tenho que abdicar de tomar o lugar de Deus, deixar sob a responsabilidade dele o que é dele e cuidar da minha parte. Agora, cuidar bem da minha parte. Aí eu vou viver bem, né? Eu vou estar conectado Eu, com as coisas boas da vida. eu falo muito assim sobre ressignificar, mas eu acho que não é nem a palavra ressignificar. Porque não é trazer um novo sentido para a morte, não é trazer um novo sentido para a doença, mas é descobrir o sentido a partir disso, a partir desse É sofrimento. Eu verdade. acho que não é nem vai ressignificar, mas já existe um sentido atribuído aí. É Nós é que verdade. mascaramos, né? Nós que nos distanciamos. Eu lembro que quando eu fazia estágio no HU, em cuidados paliativos, eu passei um ano lá e eu falo assim para o senhor, para você, né? De coração, para você, que foi lidando com a morte que eu aprendi a viver. É, Porque quando eu ia para o estágio, eu via pessoas em cuidados paliativos vivendo, vivendo o tempo que ela tinha de vida. E aí, quando eu saía de lá, eu via pessoas que aparentemente não estavam perto da morte, mas que não estava vivendo, que já estava morrendo, morto mesmo antes da morte chegar. Uma morte existencial, uma morte emocional, uma morte relacional, são pessoas extremamente que não se relacionam, que não cria vínculos. Então, o que, que eu via? Eu via pessoas que estavam se deparando com a morte e mesmo assim encontrando o sentido da sua vida ali mesmo, como você falou, aprendendo, absorvendo sentido mesmo naquilo ali, né? E aí eu gosto desse livro aqui, sobre espiritualidade e existencialismo, porque ele fala muito sobre isso. Porque falar sobre religiosidade é um assunto muito bom, mas é um assunto limitado. Por quê? Porque ele vai até um certo ponto, vai até onde a prática religiosa permite ir, vai até onde a religião, o dogma, a instituição abrange. Mas falar sobre espiritualidade, não. Falar sobre espiritualidade não tem barreira, não tem limite, não tem, né? Ela ultrapassa tudo isso. Ela sabe? envolve esse conceito de transcendência, né? Só que a espiritualidade, ela tem essa dimensão e ela também tem essa complexidade, porque falar sobre religiosidade implica que o outro, não implica que o outro faça ou não. A gente já até ouviu falar, eu sou da religião tal, mas eu não sou praticante. Porque é até possível na mente de algumas pessoas, né? Se reconhecer, se identificar, mas não praticar. Só E, que com a espiritualidade isso não é possível. Porque toda a espiritualidade ela tem que ser experienciada, ela tem que ser vivida. Por isso que ela é tão ampla e ao mesmo tempo tão séria, né? É uma dimensão da nossa vida tão séria. O nome do livro, gente, é Espiritualidade Dialógica
e experimental. É uma perspectiva fenomenológica e existencial. Eu posso até colocar depois nos comentários. É um livro bem pequenininho, mas é um livro muito bom. Inclusive, a citação do Leonardo Boff também foi desse livro. Então, assim, essa dimensão, ela precisa ser considerada, não só na parte clínica, mas na parte vivencial, nas nossas relações, porque não é algo que eu posso fazer como eu faço com a minha religiosidade, que eu digo que me identifico com algo, mas não necessariamente pratico. Mas quando a gente toca no sentido da espiritualidade e no como isso implica no sentido para a minha vida, é porque isso faz parte da minha camada de vida, da minha própria existência, né? Não tem como eu ter a minha espiritualidade, alimentar a minha espiritualidade e não vivenciar isso, não experienciar isso, né, professor? É É preciso que a verdade. gente experiencie. É. E eu gostaria de sugerir um livro também. O título desse livro é Refletindo a Alma, né, que eu colaborei com um dos capítulos. Né? Ele Uhum. é da editora Leal, Refletindo Vou a Alma. procurar. É. E se você me permitir, eu gostaria de convidar o pessoal que está assistindo para, no próximo dia 7, participar também da live que vai ser com o professor Aurino Lima. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, é coordenador da área de mestrado em educação e espiritualidade, né? E ele vai fazer a, a segunda parte da prévia do curso de Psicologia e Psicoterapia Transpessoal, o próximo dia 7 de setembro, às 20 horas. Vai ser pelo Já estou lá. Facebook. Né? Oba, já estou lá. Ok. Não perco. Mas é isso, professor. Eu acredito que a gente tem conseguido passar. Porque, assim, quando a gente fala de espiritualidade, parece que pode dar inicialmente para algumas pessoas a noção de que a gente está falando de demônios, que a gente está falando de seres sobrenaturais. Só que não é isso, não é só isso. Na verdade, a espiritualidade é um contexto, é uma dimensão humana. É Porque verdade. entrar em contato com a espiritualidade é como você falou, é o próprio autoconhecimento, é a vida com o outro, é as relações, é o sentido para a vida, né? É. Não tem como a gente negligenciar isso. Jor- Pode falar. Jornada espiritual é jornada de autoconhecimento, de Isso. conexão consigo, com o outro e com Deus. Né? É isso daí, jornada. Porque a busca da iluminação, ela é muito antiga. O próprio Jesus, ele afirmou, buscar a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade não é uma instituição. Né? A verdade é o processo de autoconhecimento. Eu me perceber com mais clareza. Né? Buda fez isso também, né? Muitos outros instrutores. Né? E todos eles buscaram a iluminação, né? Para entrar em contato com o seu próprio universo pessoal e mais profundo. Então, a gente pode dizer, né, nesse sentido, que iluminar-se é tornar-se consciente e presente. Né? Então, é sinônimo de espiritualizar-se ou de espiritualidade. Né? Então, se eu vou buscando isso, né, eu estou buscando uma conexão maior e muito mais profunda comigo mesmo, com o meu próximo. Né? E aí a dimensão do cuidado, ela está presente, porque eu só posso fazer isso cuidando de mim, me acolhendo, né? Cuidando de mim, no sentido de perceber as feridas, curando-as, né? Para me abrir para a minha essência. E aí eu vou fazer isso também com o meu próximo, buscar ajudá-lo. Estou ouvindo mais. E aí, professor, tá me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Agora tá ouvindo? E É, aí, fazendo isso, a gente encontra o sentido para a vida. é E fica verdade. fácil lidar com as adversidades, com o problema, com a morte, com a doença. Porque a gente transcende, né? A gente não vive só nesse mundo, a gente vive para além do mundo, né?
É isso mesmo. Professor, a nossa live está acabando. Eu queria agradecer muito todo mundo que está aqui, principalmente o senhor, a sua atenção, o seu tempo, essa doação que eu considero uma doação mesmo, para que o senhor tenha contribuído à nossa vida. Muito obrigado e eu quero agradecer mesmo. Gratidão. Eu é que agradeço pela confiança, né? Agradeço a todos que participaram. Um grande abraço, muita paz e saúde.